3. Horsepower, cavalos, torque, o que é? Qual é a diferença? Fica ligado e roda a vinheta. Pá, diretora, mas vem mesmo. Eu não sei, né? Então, aqui à espera até agora. Eu acho que a Moz está a fugir de matéria boring. Torque e horsepower, okay? São termos bastante utilizados no mundo automóvel. Torque em português chamado de binário, horsepower chamado de cavalos, okay? São as mesmas coisas. Horsepower e cavalos é a mesma coisa, torque e binário, vão ouvir algumas vezes este termo, é a mesma coisa. Mas o que cada uma das coisas é? Okay? São nada mais do que unidades para medir força e trabalho. Não trabalho assalariado, não vamos falar aqui de salários, não há nenhuma tabela de salários aqui. Foi tudo uma ilusão, tudo uma government. Mas as duas unidades andam sempre juntas. Não se consegue separar o torque do horsepower. Okay? Então, só para nós percebermos um bocadinho isto, vamos lá dividir. O que é o torque? O torque é utilizado para medir força que está a ser aplicada. Okay? Existem algumas unidades para medir torque, mas normalmente em Moçambique utilizamos Newton-metro. Newton-metro, que é Newton por metro. Okay? Então isto já começa-nos a dar alguma luz do que é o torque. Okay? Basicamente, a força é medida pela força que está a ser aplicada vezes a alavancagem que se está a aplicar. Vocês lembram-se lá atrás da física, quando se fala de alavanca? Okay, o torque tem muito a ver com alavancagem. Eu tenho aqui umas ferramentas para vos explicar mais ou menos o que exatamente é o torque. Okay? Imaginemos, eu tenho aqui isto são dois roquetes crescentes de medidas diferentes para eu explicar aqui só com exemplos. Imaginemos que nós temos que aplicar num parafuso 1 Nm de torque, por exemplo. Nós temos duas formas de o fazer. Se eu pego neste roquete, okay, imaginemos que ele tem 1 metro, okay, não tem, mas imaginemos que ele tem 1 metro e aplico força de 1 Nm, eu consigo ter 1 Nm no final da minha alavanca. Okay? Se este aqui, de outra forma, tem 2 metros, imaginemos, e eu aplico o mesmo 1 Newton, eu consigo ter no final 2 Nm de torque. Então é assim que o torque funciona. Isto é a forma física do torque, isto é o torque como conceito. No mundo automóvel não é muito diferente e no motor a diesel existe um torque maior. E isso dá-se porque os componentes normalmente têm que percorrer o pistão, neste caso, tem que percorrer uma distância maior e isso faz com que, claro, com um monte de outros fatores ali misturados, que ele consiga produzir um torque maior. Então, basicamente, o torque há de ser a força que está a ser aplicada na cabeça do pistão, okay? Que está a ser empurrado, essa é a força que está a ser aplicada, vezes a distância que ele tem que percorrer até o centro da força, que no caso há de ser na cambota, o centro de massa. Isto é o conceito de torque no mundo automóvel. Okay? Mas e horsepower? O que é? O que é a potência então? Okay? A potência já é um bocadinho mais complexo, mas a potência resume-se em quanta força, quanto torque conseguimos gerar no menor tempo possível. Então, a potência é uma unidade que nos explica qual é o maior torque que conseguimos gerar no menor tempo possível. Isto é que é o horsepower. Agora, a parte engraçada do horsepower, cavalos, de onde é que vem este nome de horsepower, cavalos? Horsepower ou cavalos, okay, é uma medida de trabalho. Já não é uma medida de força, é uma medida de trabalho. Como eu expliquei, é quanto trabalho se consegue fazer em tanto tempo. E como é que surge o termo horsepower, cavalos? Quando se para pensar como é que se está a buscar um cavalo para ser unidade de trabalho. Faz sentido. Antigamente, os cavalos faziam a maior parte do trabalho. Okay? Não havia motores a combustão, não havia motores sequer a vapor. O cavalo é que fazia o trabalho. Então, James Watt teve que adotar o que ele já sabia sobre os cavalos e aplicar nos primeiros motores a vapor.
para a gente conseguir medir, ok, quanta força e quanto trabalho esta máquina consegue fazer. E para isso ele observou o que os cavalos faziam. Imaginemos que temos um cavalo com uma roldana a puxar uma carga debaixo da montanha para cima. O cavalo está em cima, temos uma roldana a puxar uma carga para cima. Ele observou que em 1 minuto aquele cavalo era capaz de movimentar 150 kg em média por um espaço de 30 metros. Então ele pegou nesta observação, okay, que na altura tem alguns artigos que vocês vão encontrar essa informação em pés, em unidades diferentes, imperiais, mas em média são estes números que ele pegou, aplicou lá algumas fórmulas e decidiu que, ok, um cavalo corresponde a este trabalho que está a ser aplicado, de carregar 150 kg por 30 metros em 1 minuto. Isto é que era o horsepower, então ele definiu o benchmark, definiu o standard do que é um cavalo. Okay? Mas deixando aqui o James Watt um bocadinho para trás, o que é que a gente faz com essa unidade nos dias de hoje? Nós hoje não temos cavalos, mas temos motores e a gente utiliza a mesma abordagem para medir quanto trabalho aquele motor consegue fazer, quanto trabalho aquele motor consegue gerar, quanta força em quanto tempo aquele motor consegue gerar. Tudo isso é bastante útil para nós termos a percepção de quão potente ou quão rápido um motor é, ou carro, o que for. É importante também aqui a gente não isolar-se simplesmente em números, em torque, em horsepower. É importante sim, mas normalmente os fabricantes dão estes números em picos. Imaginemos que temos uma faixa de rotação, a gente tem o pico de torque num ponto e o pico de horsepower num outro ponto, em média. Mas o motor não funciona só em picos, os motores funcionam numa faixa muito larga de potência. E às vezes ter um pico muito alto não significa que o motor é exatamente mais rápido. Ajuda, mas não é o único fator. Tem outros fatores, por exemplo, como peso. Não esqueçam, cada cavalo está alocado a um peso do veículo. Então, dependendo do peso do veículo, a gente pode precisar de mais ou menos potência para atingir a mesma escala que um carro menos pesado, por exemplo. Então, há a caixa de velocidades, a de multiplicação. Há aí um conjunto de fatores que deve-se ter em consideração. Não é só quantos cavalos um motor produz ou quanto torque um motor produz. Aqui é para vos explicar os conceitos e como aplicar cada um deles. O torque, como a gente já falou, um motor que tem um torque elevado normalmente é um motor que consegue gerar muita força em um ciclo. Então, o motor gira uma vez, ele gera muita força. Horsepower é um motor que consegue manter isso por um período e é rápido a atingir esse pico. Então, corridas e etc, normalmente a gente olha assim para horsepower, que é o que a gente quer saber, quantos cavalos esse motor tem, quantos cavalos esse carro tem. Carga, por exemplo, caminhões, etc, carrinhas, diesel. O torque é bastante importante, que a gente quer saber quanta força a gente consegue gerar para puxar carga, para arrastar grandes volumes ou grandes massas. Então, aqui é um bocadinho sobre a aplicação, um não anda sem o outro. Porquê? Porque por trás disto há sempre fórmulas matemáticas em que não se consegue tirar o torque do horsepower, porque a gente o que tem é torque por tempo. Isso é que nos dá a informação de quantos cavalos nós temos. Se está a ficar um bocadinho confuso, é só se lembrarem que o torque é força por distância. O horsepower vem adicionar o tempo à equação. Então quando a gente mistura, faz aqui uma salada destes todos números, a gente tem o horsepower. Um fator curioso é que, por exemplo, já viram as máquinas, as esteiras dos carros, os dynos, os dinamómetros, como eles funcionam. Basicamente, eles aplicam uma força contrária ao movimento do carro, que é para segurar o carro, a gente chama de carga, aplicam uma carga àquela esteira e com base nisso eles conseguem calcular quanta carga aquele motor, com a potência que está a gerar, consegue suportar. Portanto, na prática, o que os dynos fazem, eles medem torque e não cavalos. Mas como isto é uma operação matemática que a gente vai colocar aqui,
os fabricantes dos Dynas conseguem aplicar a fórmula e chegar ao número de cavalos. Lembrando que nós temos diferentes cavalos e torque em diferentes faixas de rotação. A gente tem normalmente se focado em picos, mas há uma faixa bem vasta de rotação com diferentes cavalos e diferentes torques. Se o Amor estivesse aqui, provavelmente diria que os 160 cavalos do carro dele são cavalos grandes, musculosos. Não, mas isso não faz diferença. Cavalos são cavalos com base no que o nosso amigo James Watt decidiu que eram. Vocês devem estar-se a perguntar o que é aquele 5252 que está ali na fórmula. Basicamente é um arredondamento, tendo em conta o RPM do carro e um monte de coisa aqui dentro na fórmula. Entenderam, certo? Bem, pessoal, para nós não entrarmos muito em matemática, ninguém gosta de matemática, por isso é que o Amor nem sequer apareceu hoje, está lá a curtir. Vamos ficar por aqui para vos explicar os conceitos de horsepower e torque. Se gostaram, tem algum comentário, alguma dúvida, deixem aqui abaixo, não se esqueçam de deixar o like, ativarem o sininho e subscreverem-se no canal. Vemos no próximo vídeo. Ferramentas para vos ajudar a entender qual é que é a diferença de cada um. Ai, calma aí, eu tenho que estruturar isto aqui melhor. Ok. Tendo em conta o RPM do carro e um monte de coisas. Aqui a minha ideia, diretor, até vou continuar a falar porque a minha ideia é que isto não vai aparecer. Ficar tipo, não aparecer maninho, brincadeira. Tipo, eu a falar maninho sem isso não faz sentido, que não vão aparecer, né? Na verdade vai-se aparecer só tipo as cenas, tipo um sonzinho mesmo qualquer, depois no fim só vai aparecer. Entenderam, certo?